Olá, galerinha do sexto ano. Bom, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10 da apostila. O capítulo 10, ele é o segundo capítulo do volume 2. Nesse capítulo, a gente vai se aprofundar um pouquinho, conhecer um outro conto popular e também ver um pouquinho sobre os adjetivos no texto, o papel dos adjetivos no texto. O capítulo começa com um conto popular, que é O Casamento da Raposa, um texto que traz uma narrativa com muita presença de discurso direto e principalmente de adjetivos, que é o que a gente vai ver lá no estudo da língua. Bom, o estudo da língua, ele vai tratar dos adjetivos na descrição das personagens e dos cenários, dos espaços dentro do texto. Então, lá no texto O Casamento da Raposa, a gente percebe a presença de muitos adjetivos. A raposa era astuta, o rei era vaidoso, altivo, né? Tudo isso são características, tudo isso são adjetivos. E como a gente está falando, como eu já citei, né? Alguns desses adjetivos utilizados, a gente precisa saber o que é adjetivo. Então, o adjetivo, ele é uma classe de palavras que tem como objetivo caracterizar um objeto, alguém, alguma coisa, algum lugar. Então, nesse atribuir características, ele pode tanto atribuir características positivas, né, quanto atribuir características negativas. O adjetivo, ele não tem que ser somente um elogio, tá? Ele pode ser uma coisa ruim também e continua sendo um adjetivo porque está caracterizando algo, alguém ou algum lugar. É importante saber que os adjetivos, eles combinam ou se flexionam em gênero feminino e masculino. Feminino, quando a gente estiver falando de um substantivo feminino. Por exemplo, a noiva é bonita. Por que eu tenho esse adjetivo bonita e não bonito no masculino? Porque eu estou falando da noiva. Então, esse substantivo noiva, ele é um substantivo feminino, logo, o adjetivo vai concordar também em feminino. Se eu estivesse falando que o noivo é esperto, eu teria o esperto no masculino e não esperta no feminino, porque eu tenho o substantivo noivo no masculino e não o substantivo noiva no feminino, certo? Então, sempre concordando o adjetivo com o sujeito, com o objeto daquele adjetivo. O adjetivo, além de combinar com o gênero, ele também combina com o número, né? E combinar em número, combinar com número, significa que ele pode estar tanto no singular quanto no plural. Então, se eu tenho o substantivo noiva e eu quero dizer que ela é esperta, eu falo esperta no singular porque o substantivo noiva está no singular. Agora, se eu disser que as noivas são espertas, eu uso espertas, que é o adjetivo, no plural, para combinar com o substantivo noivas, que está no plural também. Quando a gente está elaborando um texto, produzindo um texto, a gente usa de descrições de adjetivos para caracterizar espaços, personagens, enfim, né? A gente pode usar esse adjetivo de dois jeitos. A gente pode utilizar ele de uma maneira objetiva, né? Que é quando as características elas se encontram no objeto mesmo, então elas vão tratar de cor, de tamanho, de peso, medida e etc. Elas são próprias daquele objeto, daquilo que a gente está descrevendo, ou ainda podem ser características subjetivas, que expressam a opinião do observador sobre aquele objeto. Então, seria uma característica objetiva eu falar que a raposa é vermelha, porque isso é a cor dela, isso retrata a cor dela, e realmente ela é, não tem como negar. E é um adjetivo, uma característica subjetiva se eu disser que a raposa é linda, porque isso retrata uma opinião minha. Outra pessoa pode não achar ela linda, mas eu acho. Então, aí a gente tem um adjetivo subjetivo. Alguns textos dentro da língua portuguesa, eles pedem uma linguagem mais objetiva. E aí a gente vai fazer descrições baseadas nesses adjetivos objetivos. Outros textos, eles pedem uma visão mais subjetiva, né? Como os textos literários, por exemplo, poemas, contos, crônicas, né? As narrativas que a gente trabalhou até agora. E aí
a gente vai poder utilizar essas descrições subjetivas, mais carregadas de opinião do autor. Além das flexões de gênero e número, a gente também pode encontrar nos adjetivos a flexão de grau, o grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo é aquele que vai se utilizar de palavrinhas que acompanham o adjetivo para demonstrar uma intensidade. Então, aqui no livro, a gente tem um exemplo com mais. Aquela era a montanha mais alta da cidade. Ao invés de a gente usar só o alta para descrever a montanha, a gente utiliza também, junto com o alta, o mais, né, que vai intensificar essa característica alta. E o grau comparativo é o que realmente o nome diz. Ele faz a comparação de uma coisa com outra. E aí pode comparar coisas iguais, semelhantes ou coisas distintas, diferentes. Por exemplo, aquela cidade era tão grande quanto a minha. Eu poderia apenas falar que determinada cidade é grande e eu já estaria caracterizando essa cidade. Só que isso para mim não basta. Eu queria comparar aquela cidade com a cidade em que eu moro. Então eu digo tão quanto. Para dar essa ideia de comparação, eu uso o tão quanto. Ela não era apenas grande, ela era tão grande quanto a cidade em que eu moro. Bom, por que os adjetivos são tão importantes dentro do texto, na produção textual? Porque o adjetivo ele vai conduzir a imaginação do leitor para o lugar onde o autor quer. Então, se eu digo, por exemplo, na minha história, que a noiva usava um vestido azul, o leitor vai poder imaginar esse vestido azul da forma que ele quiser. Mas quando eu digo que a noiva usava um vestido azul claro, rendado, com mangas bufantes, uma saia pomposa e etc., eu já estou guiando a imaginação do leitor exatamente para aquele vestido, para um vestido específico, certo? Então, nas narrativas que a gente vê hoje em dia, não só nos contos, mas também nos romances, né? A gente percebe muitas descrições, muitas e muitas. Por quê? Para o leitor imaginar, para o leitor construir uma imagem daquele personagem, daquele espaço, daquela roupa e etc. A nossa aula de hoje termina aqui, tá? Mas eu quero dar um alerta para vocês. O que tem acontecido ultimamente? Eu tenho pegado atividades para corrigir, essas atividades que valem ponto para a AV1 sem nome. E isso não pode acontecer. Por quê? Como eu vou pontuar alguém que não tem nome, que eu não sei quem é? Então coloquem o nome, por favor, nas atividades, tá, gente? Lá no cabeçalho tem um espacinho, uma linha para colocar o nome e o número, tá? Isso facilita a minha vida e facilita a vida de vocês. Então, por favor, coloquem o nome nas atividades, assistam as videoaulas lá no canal do Colégio Caldas e acessem a plataforma Eleva, que também conta com várias videoaulas de apoio. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula!